Bom, vamos para o que interessa. Nesse vídeo aqui, eu vou estar comentando um pouquinho com vocês sobre a lavagem cerebral que estão fazendo aqui no Brasil, através dos influenciadores que são pagos pelo governo comunista chinês. Tá? Então, provavelmente aí nos últimos 2 anos você já percebeu que muitos influenciadores, não só aqui do YouTube, mas de outras redes sociais, como o TikTok, Instagram, etc., eles estão indo para a China, eles estão falando bem da China, só que o que poucos de vocês sabem é que existe aí um conflito de interesses absurdos e que muitos desses influenciadores não declaram que eles de fato são pagos pelo governo chinês para falar bem da China aqui no Brasil. Ou seja, são vídeos de propaganda, certo? Bom, e aqui eu vou falar um pouquinho sobre da primeira vez que eu lembrei que a China existia, tá? Porque assim como vocês, eu sou um brasileirinho médio qualquer e eu não tenho interesse por países desconhecidos do outro lado do mundo. Até que certa vez, isso aqui é uma fanfic, tá? Uma fanfic da minha cabeça, isso nunca existiu. Imagina que você tem um país, tá? Certa vez você foi lá e conquistou um país, aí o país é seu. Aí misteriosamente você teve uma ideia genial. Você acidentalmente, criou um vírus mundial e espalhou esse vírus pelo planeta. Esse vírus ceifou a vida de milhares de pessoas pelo mundo. As pessoas ficaram confinadas em casa, aumentando aí a opressão do Estado sobre as individualidades dos cidadãos. E você, graças a Deus, é o primeiro país a desenvolver uma vacina para essa doença. Ou seja, você causou a doença e vendeu a cura. Puta que pariu, que ideia genial. Isso é uma fanfic, tá? Mas eu acho que isso seria um pouquinho suspeito e qualquer coisa que viesse de um país como esse, se esse país existisse, cara, eu teria muito cuidado com ele. Agora voltando ao assunto do vídeo, cara, os anúncios chineses estão muito pesados, pô. Do nada, todo mundo que eu sigo agora começou a falar bem da China e de como a China é uma referência para o Brasil, tá? E isso, pessoal, está acontecendo em vários nichos. Por exemplo, existe um grupo aí de influencers de tecnologia aqui no YouTube que recentemente fizeram uma viagem para a China. Então você vai pegar aí os 4, 5 maiores influencers de tecnologia, de peças de computadores, de montagem e testes de placa de vídeo, etc. Você vai ver que esses caras foram para a China, né? Eu não sei se eles foram convidados, eu não sei se eles foram com o dinheiro do próprio bolso, mas eles foram. Isso também está acontecendo com o nicho de finanças. Então você pode reparar aí que nos últimos meses, muitos influencers de finanças foram para a China por algum motivo que nós desconhecemos. Do nada, todos inventaram de ir para a China ao mesmo tempo. Isso aconteceu também com alguns dos maiores podcasts do Brasil. Fizeram grupos e foram para a China. Vai acontecer também, só pega aqui a cartada. Isso aqui vai acontecer também, pessoal, com o fisiculturismo. Do nada, os influencers de fisiculturismo vão ir para a China por algum motivo misterioso, tá? Isso aqui tá acontecendo em todos os nichos do YouTube. Como eu sou uma pessoa que estuda a plataforma praticamente 9 horas por dia, eu posso afirmar isso para você. Eu não posso falar aqui o nome dos canais, mas se você conhece algum canal que foi para a China recentemente ou fez algum grupo de influencers, formaram um grupo de influencers que foram para a China ou fizeram vídeos sobre a China, falando bem da China nos últimos tempos, você pode deixar aqui abaixo também. De turismo nem se fala, né? Os maiores influencers de turismo também decidiram ir para a China de 2025 a 2026. E agora, recentemente, influencers que falam sobre carros. Então, os caras ali têm canais nichados sobre carros e a moda agora é só falar bem de carros elétricos, por algum motivo que eu desconheço. Como se um cara de meia idade como eu pudesse ter um carro elétrico morando no interior do Espírito Santo. Como é que eu vou atravessar a mata para chegar na minha casa com um BYD Dolphin? Bom, eu não sei, mas para muitos o BYD Dolphin é a solução do Brasil. E agora, eu quero mostrar para vocês um cara que não fui eu que descobri, tá? Não foi eu que descobri, foi a minha esposa que mandou o canal desse cara aqui. Eu achei muito interessante. Na verdade, ela descobriu esse cara pelo Instagram. Cara, uma coisa interessante que eu até falar pra vocês, quando você tem uma pessoa que tá ao seu lado e ela é alinhada
com o seu estilo de vida, por exemplo, ela tem a mesma ideologia com a sua, é bem interessante, porque, por exemplo, eu não consumo muito o Instagram, mas aparentemente esse influenciador aqui, o Nando Voyager, ele é muito grande no Instagram. Já no YouTube ele é pequeno, então eu não teria acesso ao canal dele se não fosse pelo conhecimento que ela me passou. Então, eu não tenho Instagram, tá? Mas eu tenho um pouco de acesso pelas coisas que ela me mostra. Enfim, aqui tá o influenciador e ele mora na China. E ele fez um short até que longo, bem interessante, falando sobre a China. E eu queria mostrar esse vídeo pra vocês. Inclusive, vou deixar o canal dele aqui na descrição, porque ele faz vídeos bem interessantes. Só que o foco do canal... Só que o foco do conteúdo dele é mesmo lá no Instagram, tá? Então, se você tem Instagram, procura o nome dele lá, que lá tem muito mais conteúdo e o conteúdo lá é bem melhor do que no YouTube. Bom, agora vamos ver isso aqui, ó. Influenciadores brasileiros são pagos pelo governo da China. Exatamente a sensação que eu tô sentindo aí no último ano. É exatamente essa sensação. Então, por isso esse vídeo chamou tanto a nossa atenção. Vamos ouvir. Influenciadores brasileiros são pagos pelo governo chinês para falar bem da China. Meu nome é Nando, eu tenho 22 anos e moro aqui na China. Fiz um vídeo que viralizou recentemente. Nesse vídeo, basicamente, eu falei que se você fizer críticas ao governo chinês, você pode sofrer riscos e consequências. Aqui, vamos ler o comentário aqui, ó. A minha parte eu fiz. Tirei print de tudo. Não sei para o governo como calúnia e difamação contra o povo chinês. Aguardando as atualizações. Olha, então, o cara, ele dá a opinião dele. Não sei se ele tá falando a verdade ou não, mas ele dá a opinião dele sobre a China. E pessoas tiram print do vídeo do cara, do texto do cara, e mandam pro governo chinês. Cara, isso aqui é o sonho dos socialistas brasileiros. Isso aqui é o sonho do Lula, cara. É o sonho do Alexandre de Moraes. A própria população servindo ali como um escudo humano contra o governo. Olha que coisa linda. Cara, esse vídeo é muito foda. Mas vamos assistir mais um pouco aqui e eu vou pausando toda vez que eu encontrar aqui um comentário interessante. Vamos lá. Severas. Logo após isso, vieram dezenas de influenciadores brasileiros que... Ó, dezenas de influenciadores brasileiros querendo me desmentir. Vamos ver aqui, ó. Felipe.Durante. Isso é mentira. Não tem base nenhuma na realidade. Mais de 80% dos posts críticos ao governo não são... Mais de 80% dos posts críticos ao governo não são deletados. Pô, mas e os outros 20%? São? Ele foi para a polícia porque tomou um golpe e não por ser um jornalista. Nini na China. Gente, minha família chinesa ficou chocada com esse menino falando esses dados. Sem sentido nenhum. Letícia na Índia. Os influenciadores brasileiros passam 2 dias no país e de repente viram experts. Experts em falar abobrinha. Aqui na Índia acontece demais. Aqui tem o China em 360. Bateu a palminha aqui. E o Visite Brasil. Oi Felipe, temos um convite para você. Você poderia nos chamar na DM? E aqui embaixo, Felipe.Durante não pode criticar o governo da China na internet. Então, ou seja, o que aconteceu? O cara falou mal da China e os influenciadores aqui, as pessoas atacaram o cara, ou seja, aquela proteção humana, né? Aqueles lambibotas de ditadores foram defender ali o país estrangeiro, né? É isso aqui que é soberania, você defender o país estrangeiro. Mas vamos ver aqui de novo? Vamos agora sem a pausa, vamos lá. E moro aqui na China. Fiz um vídeo que viralizou recentemente. Nesse vídeo, basicamente, eu falei que se você fizer críticas ao governo chinês, você pode sofrer riscos e consequências severas. Logo após isso, vieram dezenas de influenciadores brasileiros querendo me desmentir. Mas antes de eu te mostrar a fonte, vamos falar um pouco sobre esses influenciadores que fazem conteúdo 100% positivo sobre a China. Nunca faz uma crítica, nunca um problema. Tudo aqui é perfeito. Inclusive veio um comunista assumido com o argumento: eu moro na China há 10 anos. Repetiu isso umas 5 vezes, como se morar no lugar por 10 anos te transformasse em autoridade moral. Sendo que o ditador mora no próprio país a vida inteira e nem isso faz ele ter razão.
Esse mesmo cara me chamou de moleque, zombou do meu trabalho honesto que eu fiz na Austrália ano passado na construção civil. Trabalho honesto que eu fiz. E é aqui que você entende quem são essas pessoas de verdade. Eles dizem que defendem o trabalhador, que defendem o povo, mas quando vem um brasileiro de verdade, que botou a mão na massa, que suou, que construiu, eles zombam, riem e chamam de moleque. Eles não protegem o trabalhador, protegem um regime autoritário. O operário chinês que... Não, mas peraí. O cara que ofendeu ele aqui no caso foi o Felipe Ponto Durante, né? Aí eu fui atrás de saber desse Felipe Ponto Durante. E olha que interessante. O Nando Voyager falou aqui: influenciadores são pagos pelo governo da China. Beleza. Aí eu achei esse vídeo aqui, cara. Olha o trechinho desse vídeo. Tem esse Felipe Ponto Durante aqui, ó. No podcast, cortes do podcast Três Irmãos. Olha o que esse Felipe Durante vai falar. Presta bem atenção, vamos ver. Então, tem propaganda anti-China, independente de ser comunista ou não. E aí, tem muita coisa na China que ou sai majoritariamente em chinês, ou sai em inglês. E aí também tem toda essa barreira da língua de, olha, eu não entendo chinês, eu não entendo inglês, não achei a informação, logo ela não existe. Hoje, dia 9 de outubro para mim aqui, né? Tem um grupo de influencer brasileiro viajando aqui que a embaixada trouxe. Opa, calma. Chama o VAR. O que ele falou aqui? Vamos ouvir de novo. Chinês, eu não entendo inglês, não achei a informação, logo ela não existe. Hoje, dia 9 de outubro para mim aqui, né? Tem um grupo de influencer brasileiro viajando aqui que a embaixada trouxe. Não, peraí. Tem um grupo de influencers viajando na China que a embaixada trouxe. Mas caralho, se a embaixada tá pagando a viagem dos influenciadores, como é que eles vão falar mal da China, porra? Se você enfia dinheiro no meu cu aqui, eu também vou falar bem de você, caralho. Então, o vídeo do cara aqui, pô, influenciadores são pagos pelo governo chinês pra falar bem da China, então o vídeo é real, pô. Vocês concordam comigo? O próprio cara tá assumindo aqui, ó, 7 meses atrás, cara. Olha aqui, 7 meses atrás. Vamos ouvir mais um pouquinho desse vídeo, será que ele fala um pouco mais disso? Uma cabeçada passeando lá em Yunnan. Isso é só do Brasil. Se a gente for falar de... Só do Brasil? A China também faz esse tipo de convite para outras pessoas de outros lugares do mundo? México, a embaixada do México na China, não é nem a embaixada da China no México, a embaixada do México na China sempre traz gente pra cá. E aí os Estados Unidos tem um monte de americano aqui, um monte de europeu, e a galera produzindo conteúdo e postando e falando bem, né? Porque a embaixada não vai chamar um influenciador, pagar toda a estadia do influenciador na China pra ele falar mal da China. Vocês concordam comigo? E é por isso que cada vez mais você vai ver propaganda chinesa no Brasil. Você vai ver seu influencer favorito indo pra China porque a China é bom? Porque ele tem curiosidade sobre a cultura chinesa? Porque ele, de repente, decidiu estudar a língua chinesa e vai praticar? Porra nenhuma. Por que ele tá indo? Porque tá tudo pago, tudo convidado, tá recebendo dinheiro. Tô enfiando dinheiro no cu dele pra falar bem da China. É isso ou não é? Eu acho que o mínimo que o cara tem que fazer é entrar no YouTube dele. Aqui no YouTube vai ter um recurso onde você coloca lá: esse vídeo contém uma promoção paga. Todo vídeo de brasileiro na China, que o cara só fala bem da China, você tem que desconfiar. E se... Cara, tem muitos canais que poderiam ser deletados, porque eles estão fazendo publicidade paga sem colocar o aviso no YouTube. Eles estão recebendo dinheiro da China, eles estão falando bem na China porque eles estão recebendo dinheiro. Inclusive a viagem é um método de pagamento, né? A própria viagem é um método de pagamento. E eles não estão sinalizando no YouTube aqui em cima, ó, com o card de promoção paga. Eles não estão sinalizando. Isso é um motivo para deletar canal aqui no YouTube. Só que mais que isso é um respeito com a audiência. Se o México, se o Egito, os Estados Unidos me dá dinheiro pra eu ir no país deles, eu vou falar mal dos caras? Se eu recebo um carro chinês, eu vou falar mal do carro? É difícil, né? Cuidado, hein? Cuidado com os influenciadores que estão indo pra China. Vamos ver mais um pouquinho aqui. Será que ele fala mais alguma coisa mais interessante? Vamos lá. Falando. Cara, sempre tem evento
congresso, seminário e tá cheio de estrangeiro. Tem um professor brasileiro aí, Evandro Carvalho, que ele ganhou a medalha lá também de amigo da China, igual Nunca ouvi falar. a Dilma. Essa eu já ouvi falar, incompetente pra caralho. Ele tá aqui quase todo mês, cara. Então, assim, tem muita O cara tá lá quase todo mês. Você é quem fala mal da China? Ele critica a China? Porra nenhuma, né? informação. Mas essa inércia da propaganda é tão grande que, no fim, na cabeça das pessoas a China é fechada mesmo, né? Esse aqui não é o cara que o Monark falou que ele era lambe-botas de ditador? Mas vamos voltar no vídeo aqui do cara que interessa pra gente, vamos lá. Trabalha 72 horas por semana, eles Opa, chamando o VAR aqui. Quem trabalha 72 horas por semana? Calma aí. protegem um regime autoritário. O operário chinês que trabalha 72 horas por Operário chinês trabalha 72 horas por semana? Como assim? Mas os comunistas brasileiros estão brigando pelo fim da escala 6x1? Como é que os comunistas chineses trabalham 72 horas por semana? semana, eles não mostram. Eles mostram o quê? Os prédios, as luzes e a tecnologia que somente 5% dos chineses têm acesso. Agora vamos às fotos? Vamos que vamos. Calma aí, não, eu não tô acreditando. Os operários chineses trabalham 72 horas por semana? Tem 72 horas? Na semana tem 72 horas? Tem 72 horas numa semana? Vamos lá. BBC, Reuters, Associated Press reportaram que pessoas foram identificadas por reconhecimento facial por segurar folhas de papel em branco durante protestos em 2022. Papel em branco, sem nada escrito. Eles foram visitados pela polícia logo na semana seguinte. Agora vamos ao... Ué, então não pode protestar na China? O que aconteceria com o MST na China? O que aconteceria com o movimento feminista na China? O segundo fato, o jornalista Dong Yuyu enfrentou 7 anos de prisão apenas por almoçar com diplomatas de outro país. Opa, então um jornalista não pode conversar com diplomatas de outro país? Então, o que aconteceria com os repórteres brasileiros se eles estivessem nesse mesmo regime que acontece na China? Logo esses aqui, os brasileiros, com tantos contatos com políticos, será que aconteceria, hein? E foi acusado de espionagem. A Guardian e a New York Times cobriram essa situação. Terceiro, a China prende mais jornalistas que qualquer país do mundo. Muito mais do que a Rússia e muito mais até que o Irã. Todas as fontes estão no comentário fixado. Vai lá e vê. Terceiro, a China prende mais jornalistas do que qualquer lugar do mundo? Talvez a China não seja tão ruim assim. a China prende mais jornalistas que qualquer país do mundo. Muito mais do que a Rússia e muito mais até que o Irã. Todas as fontes estão no comentário fixado. Vai lá e verifica. Eu espero. E tem mais. O próprio Partido Comunista Chinês tem uma diretriz oficial chamada Contar Bem a História da China. É um programa de propaganda que recruta influenciadores estrangeiros e dá vistos facilitados. Recruta influenciadores estrangeiros. Ai, como eu queria que algum de vocês colocasse uma lista aí embaixo de quais são os influenciadores que nos últimos 2 anos foram para a China misteriosamente. Ai, como eu queria isso. Viagens pagas, eventos exclusivos, dinheiro. Não, é porque eu não posso, né? Eu não posso fazer isso, porque, porra, minha vida será destruída, né? Já tem muita gente que me odeia, minha vida será destruída. Mas algum de vocês aí que não tem nada a perder poderia fazer isso por nós, né? E tudo isso é público e documentado. Então, pro comunista que mora há 10 anos na China, que zombou do meu trabalho honesto na Austrália... Pô, mas o comunista que você tá falando que mora há 10 anos na China, ele tá fazendo um bom trabalho, caralho. Ele tá trabalhando pro governo chinês, velho. Então ele é um funcionário muito bom, pô. 10 anos de serviço prestado. Então, pro comunista que mora há 10 anos na China, que zombou do meu trabalho honesto na Austrália, que me chamou de moleque... Eu não dependo de ninguém. Eu trabalhei honestamente na Austrália, fui voluntário na Itália, não vim de família rica e sei exatamente o que é trabalho de verdade. E trabalho de verdade não precisa aprovação de regime nenhum. Curta, compartilha com seus amigos e siga. Meu nome é Nando. Vou mostrar pra você a China de verdade. Muito bom. E tem um outro vídeo pra gente acompanhar aqui, pessoal. Ah, Lucas, vai mostrar os 2 vídeos dos 5 vídeos do canal do cara. Vou porque o cara é insano, tá? Muito bom o conteúdo dele. Vamos lá. A China vai conquistar o Brasil silenciosamente. Vamos ver isso aqui. Escuta o que eu tô falando. A China vai conquistar o Brasil. Sem exército, sem tiros e sem bomba. Apenas com contratos. E ninguém tá percebendo. Meu nome é Nando. Ah, uma coisa que eu tenho pra falar sobre isso é o seguinte. Falando em contrato, né? Vocês ficaram sabendo que, tipo assim...
A BYD tem as fábricas dela na Bahia, né? E quem trabalha nessas fábricas não são baianos, são chineses. O que vocês acham disso? Isso aqui é o que significa levar emprego para o Nordeste? Essa aqui é a soberania? Você instala lá uma fábrica e leva os seus funcionários de outro país para tirar o serviço que seria dos brasileiros? Chineses em condições de escravidão são resgatados em fábricas da BYD na China. Porra, os caras saem de lá para ter uma vida melhor aqui no Brasil, trabalhar um pouco menos, né? Aparentemente não existe aí o fim da escala 6x1 para o chinês, né? Nem mesmo um chinês trabalhando no Brasil. Então tá aí. O seu influencer favorito, né, que fala de carro, ele vai falar lá que o BYD é o melhor carro do mundo, que pelo preço vale muito a pena. Mas claro que vale muito a pena. Mão de obra barata, muitas vezes recebendo subsídio do país de origem, que é a China, e também recebendo subsídio do país de destino, no caso o Brasil. Aí fica o preço realmente do carro vai ficar barato. Mas e se não tiver o subsídio? Se os carros da BYD ou esses carros chineses tivessem que competir pau a pau com a Toyota, com a Chevrolet, com a Volkswagen, será que os carros chineses seriam tão baratos assim? A pergunta que fica é essa. Bom, mas vamos voltar aqui no vídeo do amigo. Eu tenho 22 anos e eu moro aqui na China. As estatais do governo chinês controlam 15% da distribuição de energia elétrica do Brasil. A China comprou 90%. 15% da energia. 15% da energia de um país do tamanho do Brasil. Bom, eu tenho painel solar, já me preparei para isso. Próximo passo, sistema off-grid. Do Porto do Paranaguá. E elas são sócias da Petrobras no pré-sal. No total, 73 bilhões de dólares investidos em 265 projetos. E como se não bastasse, a China também vai fabricar os trens do metrô de São Paulo. E nenhuma dessas empresas é privada. Todas são controladas diretamente pelo governo chinês. E ninguém... Por isso que chamam o Tarcísio de Tar-China, né? Porque ele só faz contratos com chineses. Mas o Tarcísio não era o ministro da Dilma? Tem uma medalha da China? Então as coisas vão se conectando. Pera. O Tarcísio era o ministro da Dilma. A Dilma recebeu uma medalha do governo chinês. E o Tarcísio faz contrato com empresas chinesas para prestar serviço em São Paulo? Afinal, ele é o governador de São Paulo? É mais ou menos esse o caminho ou eu tô ficando louco? Entendi. E agora o influencer aqui tá falando que o Brasil será conquistado pela China através de contratos. Então acho que esse cara aqui, ele não tá tão errado no que ele tá falando, né? Quem reclama? Pelo contrário, é vendido como parceria estratégica Cooperação Sul-Sul. Soberania! Soberania! A China constrói o que o Brasil não consegue sozinho, gera emprego, o político inaugura a obra... Gera emprego, calma aí. Gera emprego entre aspas, né? Gera emprego para funcionários chineses. Tira foto e ganha voto. Parece ótimo, mas o que acontece quando você depende demais? Para responder isso é muito simples. Olha para a África. A China investiu 170 bilhões no continente africano. E quando os países não conseguiram pagar, o governo chinês cobrou impostos, recursos naturais e influência política. O Sri Lanka entregou o porto por 99 anos. E o Djibouti agora tem a base militar chinesa. A China não invade com tanques, invade com contratos. Ela primeiro constrói toda a infraestrutura e no final ela cobra com juros. E quando um país começa a dever demais para um único credor, você não tem soberania, você tem um dono. E o Brasil está no mesmo caminho. A China compra a soja brasileira e com lucro compra o porto por onde a soja sai. Compra a energia que move a fazenda, compra até a ferrovia que transporta. Então no final das contas, o Brasil que produz, mas é a China que tem o poder completo da cadeia do produto. Então o dia que a China quiser pressionar o Brasil, ela só precisa desligar o que já é dela. Aquele investimento era um laço, confortável no começo e apertado no final. E tem uma coisa que ninguém fala. O Brasil já depende dos Estados Unidos no dólar, na tecnologia e no sistema financeiro. E agora ele também depende da China, na energia, nos portos e no petróleo. Isso que é soberania, hein? Bom que tá dividido, né? Não depende de um só agora. Agora depende de dois. E depender demais também, né? E no dia que os dois entrarem em guerra, e esse dia vai chegar, o Brasil vai ter que escolher um lado.
Se escolher o lado dos Estados Unidos, a China vai desligar a energia, travar os portos e parar completamente as compras da soja brasileira. E se ao invés de escolher os Estados Unidos, o Brasil escolher a China, os Estados Unidos vai cortar completamente o dólar, congelar os ativos e aplicar sanções. Então o Brasil se colocou numa posição que ele perde para os dois lados. E aquilo que eu tô falando aqui hoje não é conspiração. Tudo que eu tô falando são contratos públicos e eu deixarei no comentário fixado. Compartilha para aquele seu amigo que não entendeu a realidade. Muito inteligente esse cara aqui, hein? Eu recomendo pra todo mundo. Muito brabo os vídeos dele. Bom, mas eu queria falar aqui mais algumas coisas sobre esse assunto. É que a China tá longe de ser uma maravilha, tá? Principalmente comparado aos Estados Unidos. Embora os influencers vão tentar vender isso pra vocês. Você não vê um americano saindo dos Estados Unidos pra morar na China. Mas o contrário é muito possível, tá? Então, o sonho americano, ele ainda existe. Só que, né, já não é lá aquelas coisas. Agora, largar um país como o Brasil pra morar na China, só se você tiver maluco. E outra coisa interessante é que a China é a nova União Soviética. Existem pessoas dentro do Brasil recebendo dinheiro pra falar bem da China? Bom, eu não sei. Mas o que eu sei é que... Eu coloquei aqui, ó, odeio americano, na verdade não. Odeio americanos. O que a gente tem no Brasil? No Brasil nós temos os socialistas, comunistas, petistas e todas as coisas de ruim, que eles de fato odeiam os americanos. E por que eles odeiam os americanos? Porque o socialismo, a esquerda, eles têm esse sentimento de inveja, né? Então, porra, a União Soviética fracassou. Então eles têm esse sentimento de inveja, de... Nós perdemos, o nosso sistema econômico é podre, é um lixo, nós estivemos errados, mas só que eles são invejosos, eles não querem aceitar a derrota. Então eles abraçam a China como, olha, o comunismo deu certo, olha pra China. Só que a China não é bem um exemplo de país comunista que você teria. Então, no Brasil, o que a gente tem hoje? Nós temos aquele esquerdista que tem muita inveja dos Estados Unidos e por isso ele tenta glorificar a China, mesmo sabendo que ele próprio não moraria na China nem uma semana, porque o próprio sistema de trabalho lá é de escravo. E aqui no Brasil ele luta pelo fim da escala 6x1 e lá os caras trabalham muito mais do que a escala 6x1. Fora que o poder de compra de um americano é muito maior do que o poder de compra de um chinês médio. E fora também que é muito melhor o estilo de vida da Flórida do que da China, tá? Então você pega o melhor da China, tu não vai ter um estilo de vida tão foda quanto morar na Flórida ou em alguns estados americanos. Se bem que Estados Unidos é grande pra caralho e tem ali suas diferenças entre os estados. Mas enfim, a inveja é foda. E aí a esquerda brasileira fica sem referência. Como ela não tem uma referência de país que possa competir com os Estados Unidos, o Brasil não se tornou um país comunista de sucesso para ele esfregar na cara do americano. Ele se abraça na China, né? A China é o que sobra pro Betinha. O Betinha fala, olha, a China tá melhor que os Estados Unidos, a China é o futuro. Só que na verdade, sabemos que não é. Apesar de ser um bom país, de fato não é o futuro. E além dessas pessoas, agora temos também as pessoas que foram cooptadas, que não são aquelas pessoas esquerdistas que têm inveja dos Estados Unidos e usam a China como uma muleta, mas são as pessoas que de fato colocam dinheiro no bolso para falar bem da China. Então, se o seu influenciador favorito aí nos próximos dias for para a China, você já sabe que é um lambibotas que provavelmente está recebendo dinheiro aí por criptomoedas e nunca vai te falar isso na cara, mas existem pessoas que fazem tudo por dinheiro, então é isso que acontece. Bom, enfim, um dia eu farei um vídeo mais completo sobre a China, mostrando porque de fato a China não é o país comunista que os invejosos sempre sonharam, mas por enquanto já é um vídeo suficientemente bom para você ficar alerta e de olho aí com todas as propagandas que estão passando na sua cara. Bom, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo, fiquem com Deus e até mais.